mudança, uma possível mudança, porque a derrota de Arthur Lira, com a aprovação ontem no Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade do orçamento secreto, querendo ou não, é uma derrota para Arthur Lira. E isso estimula aliados de Lula a enfrentar Lira na campanha pela reeleição à presidência da Câmara dos Deputados. Lula já tinha indicado um apoio à presidência de Arthur Lira na Câmara, né, Mônica? Bom dia. O que muda agora? Exatamente. Bom dia a todos. Bom dia. Veja bem, o Arthur Lira, ele estava com a faca e o queijo na mão há uma semana, né? Há quem diga que o Supremo tirou dele o queijo e ele fica com a faca ainda. E há quem diga que o Supremo tirou dele a faca, né? Faca que estava ali no pescoço do presidente eleito Lula, porque sem o apoio do Lira você não ia ter PEC da transição, sem PEC da transição você não ia ter Bolsa Família de R$600, sem Bolsa Família de R$600 o Lula já ia entrar estourado no governo, né? Porque como é que ele vai descumprir a promessa que ele fez, né, um compromisso, melhor dizendo, de manter esse pagamento de R$600 justamente, Ellen, Sheila, para o eleitorado que elegeu o Lula. A gente tem que entender que o Lula é o primeiro presidente, né, que, inclusive competindo com ele mesmo, é a primeira vez que um presidente ganha eleição no Brasil, tendo maioria apenas na faixa mais pobre do eleitorado. Em todas as outras faixas do eleitorado, o Lula foi derrotado. Nesta faixa de até 2 salários mínimos, o Lula teve 60%, de acordo com as pesquisas, né? Ele estava com 60 e poucos por cento da preferência. Então, é essa faixa do eleitorado que ele tem que manter, né? Que ele tem que atender os compromissos e as promessas. E essa faca no pescoço dele era ou me apoia ou não vai ter esses R$600. Então, o Supremo tirou essa faca, mas o Lira ainda tem um queijo enorme nas mãos, né? Pode sair com o queijo correndo, e aí sem o queijo não adianta ter faca, ou seja, é uma situação um pouco complexa. Então, o PT até agora segue nesse apoio, o Lula não falou nada sobre apoiá-lo para a presidência da Câmara, mas aliados do próprio Lula se sentiram estimulados e começaram a articular e a conversar sobre a possibilidade de uma candidatura que possa derrotar o Arthur Lira, né? Eu conversei com senadores que falaram, não, o Arthur Lira é o último remanescente do bolsonarismo, ele tem que ser tirado da frente, né? Não dá para fazer essa composição com ele. Então, nomes começam a surgir, na Federação Rede PSOL, tem o Boulos, tem a Marina, com menor chance, obviamente, já se começa a falar também no nome do Luciano Bivar, presidente do União Brasil, que é um partido enorme e que poderia também ser candidato contra ele. Eu conversei com um dos aliados do Lula que acha que ele não tem que apoiar o Arthur Lira, e que falou o seguinte, olha, se o Lula decidir dar essa guinada, porque por enquanto esse movimento é um movimento que está nascendo no parlamento, mas não tem o endosso do Lula, mas se o Lula percebe e resolve fazer algum sinal nesse sentido, provavelmente seria em torno de uma candidatura do MDB, de uma candidatura mais de centro, né? Então tudo ainda é muito inicial, mas o fato é que algo que estava enterrado, que era a possibilidade de uma candidatura viável de oposição ao Lira, começa agora a renascer depois dessa derrota estrondosa, né, que ele teve, que foi imposta a ele pelo Supremo Tribunal Federal. Então, Arthur Lira não tem mais o Bolsa Família ali no empunhado e também não tem o orçamento secreto que dava a ele uma força política enorme dentro do parlamento. Nesse contexto, já se começa a falar e a pensar seriamente em viabilizar uma candidatura que possa tentar, pelo menos, derrotá-lo para a Câmara dos Deputados. Ou seja, ele teria que suar para ganhar, não seria o passeio que ele estava imaginando. Ô, Mônica, eu tenho 2 perguntas para você. A primeira em relação a essa... Não faz pergunta difícil Não, no Natal. só difícil. Não são difíceis. Esse é o espírito natalino da Ellen Brown, tá? Meu espírito de porco, né? O Papai Noel... Fez aquele porquinho de Natal, né? Com abacaxi. Não, é o seguinte, a primeira é em relação aos aliados de Lula agora crescendo as asinhas. Alguma lição foi tomada sobre Eduardo Cunha no passado? Sim, mas eu acho também que a gente tem que entender, quer dizer, o Arthur Lira, por mais que ele seja uma figura que as pessoas, polêmica, né, que é contestada como, enfim, sempre assim, numa disputa política. Eu acho que ele
tanto ele quanto o Rodrigo Maia, que são personagens totalmente diferentes. O Rodrigo Maia nunca se aliou ao bolsonarismo, o Rodrigo Maia sempre fez uma oposição frontal ao bolsonarismo, mas quando você tem um compromisso, eu não vou colocar o impeachment em votação, porque de fato uma votação de impeachment, mesmo que ela não seja vitoriosa, ela impõe um desgaste enorme a qualquer presidente. Quer dizer, ambos cumpriram esse compromisso. Eu acho que o Arthur Lira, se fizer esse compromisso com o Lula, cumpre também o compromisso, não tirar o impeachment da gaveta, porque ninguém tem dúvida de que vai chover pedidos de impeachment contra o Lula, né? A oposição ao Lula na sociedade, ela é muito grande. A oposição ao Lula, isso se reflete de alguma forma no parlamento. Por mais que o governo tenha a caneta e consiga a maioria, obviamente que não é uma maioria confortável a que o Lula tem, né? Ele tem que fazer muitas composições, porque a centro-esquerda e a esquerda, os partidos de fato aliados a ele, não conseguiram fazer maioria no Congresso. Então, eu acho que precisa de uma composição grande, mas o Arthur Lira, eu creio que se fizer o compromisso, não bota impeachment para votar. Mas não precisa botar impeachment para acabar com o governo, né? Você pode botar pautas bomba, você pode travar. Você pode não deixar aprovar a Bolsa Família, você pode cobrar Ministério da Saúde em troca de apoio, você pode impor um gasto enorme a um governo. Então, eu acho que... Mas a política é aquela coisa, é o que seria o ideal e é o que você tem na frente, né? O ideal para o Lula, obviamente, seria ter ali a Gleisi, presidente da Câmara dos Deputados. Mas isso é viável? Não, não é viável, né? Então, ele vai ter que fazer uma composição. Por enquanto, o Arthur Lira correndo bem na frente, predileto, aí, preferido na disputa, mas a derrota que ele sofreu, que foi imposta a ele pelo Supremo, lógico, muda um pouco o contexto, zera um pouco o jogo e as pessoas começam a se movimentar diante desse novo contexto, dessa nova realidade, né? Aí entra a minha segunda pergunta para você, que é uma leitura, uma outra leitura sobre essa derrota do Arthur Lira ontem no STF. Eu acho que a maior parte das pessoas leu da seguinte maneira. Essa foi uma derrota para Arthur Lira e uma vitória para Lula, porque com o STF declarando a inconstitucionalidade do orçamento secreto, o poder de Arthur Lira e do Congresso fica menor, Lula cresce o seu poder. Mas isso não poderia ser uma derrota para os dois? No seguinte sentido, o STF ontem engrandece mais uma vez o poder do judiciário e diminui mais uma vez o poder do executivo e do legislativo. Ou seja, quem continua mandando no Brasil é o judiciário e o poder executivo e legislativo continuam sem capacidade de liderar esse país. Olha só, o judiciário, quer dizer, ele cresce quando os outros poderes se fragilizam e quando fica um vazio, né? No exercício de poder que deveria ser exercido por esses outros, pelo executivo e pelo legislativo. Agora, eu acho que a gente tem uma realidade um pouco diferente, porque quando no governo Bolsonaro, você teve o executivo em confronto permanente com o judiciário. E o judiciário se protegeu, né? O judiciário, eles criaram um inquérito das fake news, foram para o confronto, de fato, para se proteger. Agora a situação é muito diferente, né? A situação é de um diálogo e de um equilíbrio maior. Você antes tinha ali executivo contra o judiciário, num determinado momento, no começo do governo Bolsonaro, você teve judiciário. Estou simplificando muito, né? Mas vamos dizer, você tinha judiciário e legislativo na presidência do Rodrigo Maia como um muro de contenção ao bolsonarismo. Depois o bolsonarismo conseguiu ter o apoio do legislativo, então ficou o legislativo como mediador desse conflito entre executivo e judiciário. Com o Lula, aparentemente, você tem uma parcelada aí, né, entre executivo e judiciário. Agora, o presidente da República... Eu entrevistei a Cristina Kirchner, né, na Argentina, e ela me falou essa frase. Ela falou: quem pensa que um presidente da República tem mais do que 30% do poder de um país, na estrutura democrática montada na América Latina, se engana redondamente. Então vamos pegar o Lula. O Lula não manda na política monetária. Quem manda é o presidente do Banco Central, que tem um mandato de mais 2 anos e não foi indicado por ele. O Lula não manda em uma boa parte do orçamento. É o Congresso que define. O Lula não tem a palavra final sobre várias questões que vão ser a palavra final do judiciário. Então, na verdade mesmo, o Lula tem o prestígio dele, tem uma projeção internacional e vai mandar no Ministério da Fazenda, que é a política fiscal. Já é um bom poder, mas não é o poder absoluto, né?
Então, o que talvez seja aí uma característica do presidente eleito Lula é a capacidade de fazer as composições e as negociações necessárias para dar uma certa tranquilidade ao Brasil, né? Vamos ver se ele vai conseguir. Agora, mandar de fato, não, ele não tem esse poder. Eu fico com as palavras da Cristina Kirchner, se tiver 30% do poder já está bom.